Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Daniel Alves do canal de Ciências Exatas. Na aula de hoje vamos resolver aí um exercício onde vamos dar nomes para os compostos orgânicos que fazem parte da função álcool. Então me acompanhe aqui, ó. Nós vamos aí usar as duas maneiras que nós temos. A nomenclatura oficial, seguindo as normas da IUPAC, a nomenclatura usual, que é a nomenclatura não oficial. Então, para entender aqui, ó, vamos fazer o nosso primeiro exercício aí, número 1. CH3OH. Como é que vai ser o nome desse composto? Então, vamos lá. Ó. Como aqui não tem ramificação, nós vamos usar, então, um prefixo. Indica quantos átomos de carbono que eu tenho na cadeia, nesse caso, 1. Então, eu tenho aqui o MET. Infixo, o tipo de ligação. Só tem ligação simples. Então, AN. Ligação simples é um tracinho só. O sufixo vai ser OL, porque é um álcool, ou seja, nós temos OH ligado diretamente a um carbono. Isso indica que é um álcool, tá? Então, OL. Então, eu tenho o metanol. Qual que é a outra maneira que nós podemos dar nome? A maneira não oficial. Nós vamos usar aí a palavra álcool. E agora, nós vamos pegar o radical. Então aqui, ó, o radical, vamos apagar o OH aqui, ó. E radical vai ser esse. Lembrando que o radical é o agrupamento de átomos que tem a valência livre, que tem um elétron livre. Então nós temos aqui a valência livre, ó, indicando que tem um elétron livre. Como é que eu vou dar nome? Lembrando, mesma coisa, eu tenho um átomo de carbono, MET. Como eu tenho a valência livre, fica IL. Então aqui eu tenho álcool metil. Com a terminação ico, fica metílico. Então, meu radical é o metil mais a terminação ico. Então, eu tenho o álcool metílico, tá? Vamos voltar o H para cá de novo. Vamos para o nosso segundo, CH3, CH2OH. Seguindo aqui as normas oficiais. Como eu não tenho aqui ramificação, vou começar no prefixo. Eu tenho 2 átomos de carbono. Então, aqui eu tenho o ET. Eu só tenho ligação simples entre os carbonos, AN. Como é um álcool que tem OH ligado a um carbono saturado, OL. Então eu tenho o etanol. A nomenclatura usual. Então vamos usar aí, ó, a palavra álcool. E o radical. Como é que vai ser o radical agora? Vamos apagar aqui o OH, ó. Radical vai ser esse, ó. Eu tenho 2 átomos de carbono. Então, nesse caso, 2 átomos, o prefixo é ET. Tranquilo? Eu tenho aqui a valência livre, IL. Então, fica etil. Então, o nome desse radical é etil. Mais a terminação ico. Então, vai ficar etílico. Então, eu tenho o álcool etílico. Então, quando for dar um nome usual, esquece aqui o OH para você saber qual que é o radical que está ligado ao OH. Nosso terceiro exercício. Segundo aqui a IUPAC, eu tenho 3 átomos de carbono, então o meu prefixo, não tem ramificação ali, então meu prefixo para 3 é prop. Então eu tenho prop, eu só tenho ligação simples entre os carbonos, AN. Então vamos aí agora para o nosso terceiro exercício, né? O nosso terceiro composto aqui para dar nome para ele. Então vamos aqui para o nosso terceiro composto. Agora que o OH ele pode mudar de posição, eu posso ter o OH ligado a esse átomo de carbono ou a esse, né? Porque aqui eu só tinha a mesma possibilidade. Se eu colocar esse OH do lado de cá, o nome não vai mudar, tá? Tanto faz, ele está nesse ou nesse, vai continuar sendo o etanol. Agora que a posição do H, ela tem 3 possibilidades. Ela pode estar nas extremidades ou ela pode estar no carbono central. Então, nesse caso, eu vou numerar minha cadeia. 1, 2, 3. Lembrando que eu vou numerar, começando com a numeração baixa, o mais próximo da hidroxila, que é o OH.
Como eu tenho 3 átomos de carbono e eu não tenho ramificação, então eu vou lá, ó, prefixo é prop, porque eu tenho 3 átomos de carbono, eu só tenho ligação simples entre os carbonos. Tranquilo? E agora, em que carbono está a minha hidroxila? Primeiro carbono. Então, eu vou colocar aqui, ó, ol. Tranquilo? Esse aqui é a nomenclatura da IUPAC. A nomenclatura usual. Como é que ficaria a nomenclatura usual para esse composto? Então, nós vamos escrever aqui, ó. Álcool. Eu começando ali com a palavra álcool. O radical. Como é que seria o radical nesse caso? Vamos apagar o H aqui para visualizar o radical. Ó. Nesse caso, ó, eu tenho 3 átomos de carbono. É isso? Então, o prefixo é prop. A valência livre que está no carbono da extremidade, eu tenho a valência livre IU. Como essa valência livre está no carbono da extremidade, a gente vai indicar aqui na frente, ó, com N, de normal. Sempre que a valência livre estiver no carbono da extremidade, você vai indicar com N. Tá? Então, eu tenho N-propil, mais a terminação ico. Então, eu tenho álcool N-propílico. Tá? Uma nomenclatura antiga, que não se usa mais, era colocar a indicação aqui da hidroxila na frente aqui do nome do composto. Ficaria 1-propanol, tá? Mas nós vamos colocar apenas aqui a nomenclatura oficial e a nomenclatura usual, ok? Então nós temos aí os nossos 3 primeiros compostos, tá? Eu vou apagar aqui para a gente continuar fazendo mais exercícios. Dando continuidade, então, nós temos aqui, ó, a nossa 4ª substância, nosso 4º álcool aqui, ó. Então, a nomenclatura segundo as normas da IUPAC. Eu não tenho ramificação ainda, então, prefixo, eu tenho 3 átomos de carbono, eu vou ter que numerar minha cadeia também, né, porque a hidroxila ela poderia estar nas extremidades, mas ela está no carbono central. Então, eu vou numerar aqui minha cadeia. Aqui tanto faz a ordem de numeração. Então, vou numerar nessa ordem aqui, então. 1, 2, 3. E aí, nós vamos ter o seguinte. Três átomos de carbono. Nós temos aí o prefixo prop. Só tem ligação simples entre os carbonos. Eu tenho aí o infixo an, indicando que eu só tenho ligação simples. E agora a posição da hidroxila. A hidroxila está no carbono 2. Então, 2-ol. Então, propan 2-ol. Nomenclatura oficial, segundo as normas da IUPAC. Como é que ficaria o nome usual? Então, usual, vou ter a palavra álcool mais o radical ligado à terminação I. Como é que vai ser o nome do meu radical aqui, ó? Vamos apagar o OH, para a gente identificar o nome do radical. Lembrando que o radical é um agrupamento de átomos que tem uma valência livre. Então nós temos a valência livre aqui, esse traço indica a valência livre, né? Sem estar ligado a nada. Então como é que seria o nome desse radical, então? Se você olhar que a valência livre, ela está no carbono secundário. Então aqui, ó, nós vamos usar aqui, ó, o S de sec, de secundário. Nós temos 3 átomos de carbono prop, temos valência livre IU e a terminação ICO. Então nós temos álcool S-propílico, tá? Qual seria outro nome também que a gente poderia dar usual também? Como é que a valência livre está no carbono central e a partir do carbono central você tem a mesma quantidade de carbonos dos dois lados, ó, CH3, CH3, a mesma quantidade dos dois lados de átomos. Então você poderia também usar ali, em vez de sec, né, a palavra iso, tá? Então nós podemos usar esse prefixo iso. Então poderia ser álcool isopropílico. Né?
A nomenclatura antiga, ela trazia esse 2 aqui na frente. Então, você pode ver que em alguns livros vai estar 2-propanol. Tá? Essa é a nomenclatura antiga. A nomenclatura, aí o PAC atualizado é propan-2-ol. Nossa quinta substância. Temos aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH2OH. Vou numerar minha cadeia para indicar a posição da hidroxila, sempre aí o mais próximo do seu grupo funcional. Então, 1, 2, 3, 4. Então, agora que eu numerei a minha cadeia, eu vou aí dar um nome, começando com o prefixo. Eu tenho 4 átomos de carbono. Então, eu vou ter o prefixo but. Eu só tenho ligação simples, o infixo an. Vou indicar a posição da hidroxila. Então, 1, ou seja, o OH está ligado ao carbono 1. A nomenclatura usual. Então, eu vou ter aqui, ó, a palavra álcool, certo? Nesse caso, se eu apagar aqui o meu OH, como é que vai ser o nome desse radical? A valência livre aqui está no carbono da extremidade. Lembra que eu falei? Se a valência livre estiver no carbono da extremidade, você vai usar aí N, né, de normal. Então você vai colocar aqui, ó, N, como eu tenho 4, but, como eu tenho valência livre, IL, como eu quero escrever o nome do álcool, terminação ICO. Então, álcool N-butílico. A nossa sexta substância. Então, nós vamos numerar nossa cadeia. O mais próximo do grupo funcional, se eu começar daqui, ó, 1, 2, 3, tá longe. 1, 2, tá mais perto. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, prefixo. Eu tenho 4, but, 4 átomos de carbono, eu só tenho ligação simples entre os carbonos. An, indicando a posição da hidroxila, 2, ol. Então, a hidroxila está no carbono 2. Nomenclatura usual. Vou usar aqui a palavra álcool. E agora? Como é que chama o radical? Vamos apagar aqui o H, para vermos o nome do radical. Se você olhar aqui, ó, a sua valência livre está no carbono 2. Esse carbono 2 é um carbono secundário porque ele faz ligação com 2 outros carbonos. Tá? Então vamos usar aí, ó, S, para indicar que é um carbono secundário. Pode ser S ou pode ser sec, tá? But, porque eu tenho 4. IL, porque eu tenho uma valência livre. E a terminação ICO. Então, nós temos o radical S-butil ligado à terminação ICO, fica S-butílico. Então, eu tenho o álcool S-butílico. Certo? Então, nós temos aí mais 3 compostos. Tá? Vamos ver outros 3 aí, ó. Então, dando continuidade aí, ó, nós temos agora o nosso 7º composto aqui, CH3, CH2, 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 CH2 ligado ao OH. Então, numerando a minha cadeia aqui, o mais próximo do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Nomenclatura oficial, prefixo. Nesse caso eu tenho 5. Vou ter o prefixo pente. Eu só tenho ligação simples entre os carbonos. An, 1, ol, indicando a posição da hidroxila que está no carbono 1. Nomenclatura usual para esse composto. Então eu vou ter aqui no caso o álcool. A valência livre, se você aqui apagar a nossa hidroxila, a nossa valência livre está no carbono da extremidade. Então tem um N-propil, já que é um radical. Radical tem terminação il. Ligado aqui, ó, com o ICO, então eu vou ter o propílico. Então nesse caso eu tenho o álcool N-propílico. Próximo aqui, ó, eu tenho CH3, CH2, CH2, CH ligado ao H, CH3. Numeral mais próximo aqui do grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Também eu tenho o prefixo pente, porque eu tenho 5 carbonos. Só tenho ligação simples. An, posição de hidroxila, 2-ol. Então, penta 2-ol.
o nome usual. Então, vou ter o álcool. Nesse caso, a valência livre está no carbono 2. E o carbono 2 é um carbono secundário. Então, nós temos o álcool S-pentil, porque é um radical, mas a terminação íquo. Então, álcool sec-pentílico ou S-pentílico. O nosso último aqui, numerando aqui, de qualquer forma, o grupo funcional vai estar no carbono 3. Então, tanto faz a ordem que eu vou começar. Então, eu vou começar aqui da esquerda para a direita. 2, 3, 4, 5. Então, nesse caso, eu vou ter o pente também. Só tem ligação simples. 3, ol, indicando ali a posição da minha hidroxila. Está no carbono 3. Tranquilo? A nomenclatura antiga, esse 3 vinha na frente aqui do pentanol, ficava 3-pentanol. Com isso aí encerramos a aula de hoje com a nomenclatura de 9 compostos orgânicos que fazem parte da função álcool. Certo? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.